Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em sua casa. Que Deus continue lhe abençoando. Hoje estudaremos a penúltima lição do trimestre com o tema A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Nesta lição, veremos a definição do termo morte à luz da Bíblia. Pontuaremos qual foi a postura do apóstolo Paulo diante da chegada da morte. Notaremos alguns sofrimentos de Paulo frente à morte. Mostraremos que a presença do Senhor sempre esteve ao lado do apóstolo diante dos sofrimentos. E, por fim, falaremos o que devemos fazer diante da chegada da morte. Se você quer aprender mais sobre este importante assunto, então fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A postura do apóstolo nos mostra que é possível enxergar a morte como uma dádiva, pois, estando prestes a morrer, ele não se mostrou frustrado ou deprimido, mas um cristão que cumpriu seu papel na terra com alegria, fervor e dedicação. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. O objetivo geral de nossa lição é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E terceiro, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos, no capítulo 21, versículos 7 ao 15. Acompanhe conosco. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus, em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Queridos irmãos, para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista irmão Alessandro Barreto. Pai, te amo, Alessandro. A paz do Senhor, pastor Dan Jackson. E contamos também com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. Pai, te amo, Lucena. A paz do Senhor, pastor Dan Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos na penúltima semana ou penúltima lição de nosso trimestre. Já está concluindo agora o 4º trimestre deste ano de 2021. E a lição de hoje tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Durante esse trimestre nós estivemos estudando a vida do apóstolo Paulo. Semana passada aprendemos sobre o zelo da sã doutrina, a preocupação do apóstolo Paulo em manter a sã doutrina. E nesta lição já estamos caminhando não só para o fim do nosso trimestre, mas também para o fim do ministério
e vida do apóstolo Paulo. E, evangelista Alessandro, Sim, senhor pastor. essa lição hoje ela traz um tema bem sugestivo, né? Coragem do apóstolo diante da morte. Vai trazer não só a expectativa de que cada crente tem sobre o porvir e esse momento que é um momento que é uma realidade. Quem diga que a morte é a maior de todas as verdades, né? Claro, do ponto de vista natural, até os ateus não têm como contestar a morte. Verdade. E Paulo traz esse tema justamente no finalzinho de seu ministério. Temos ali na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, as despedidas do apóstolo Paulo. Claro que aí está falando sobre a finalização, mas o tema morte foi um tema que o apóstolo Paulo sempre teve que lidar no desenvolvimento de seu ministério, ora sendo perseguido, ora correndo risco de morte, Deus o livrando, e só agora no capítulo 4 é que ele percebe que, de fato, o anjo nesse momento não chegaria, mas porque seria o momento reservado por Deus para que ele pudesse ser tomado de maneira definitiva agora para a presença do Senhor. Então, o tema morte é um tema que percorreu sempre o ministério do apóstolo. Perfeito, pastor. E como esse tema, além de ser um tema muito comentado pelo apóstolo Paulo, é o tema da lição, a coragem do apóstolo diante da morte, eu penso ser interessante, pastor Nadir Jackson, já iniciarmos aqui trazendo uma rápida definição da palavra morte, não é? Porque a morte, no sentido físico, é o término das atividades vitais do ser humano. A morte, ela não foi projetada inicialmente para que o homem experimentasse-a, não é? Ela é resultado da desobediência. Quando nós olhamos lá para o Éden, capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver Deus dizendo, olha, no dia em que comeres, certamente, comeres do fruto, não é? Do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então, Deus não projetou o homem para ter essa experiência de morte, não é? O homem, ele é limitado porque foi criado, mas ele foi criado com essa projeção para experimentar a eternidade. No entanto, Romanos 6:23, a Bíblia diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte entrou, pastor, na vida do ser humano por conta da desobediência do primeiro casal. A morte, ela é considerada na Bíblia, por exemplo, como a separação da parte física do homem, que é o corpo, com a parte espiritual, que é a alma e espírito, não é? Isso nós podemos encontrar no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Ele diz que a separação do espírito e da alma do corpo traz a morte. Então, quando há essa quebra da constituição tripartida do homem, né? Ou tricotômica, como alguns preferem, corpo, alma e espírito, quando essas duas partes espirituais, que é a alma e o espírito, se separam do corpo, aí sim o homem experimenta a morte e ele é introduzido aí nesse mundo invisível, que é real, não é? A morte, ela acontece, é bom dizer, pastor, no decurso natural, uma única só vez, e logo depois segue-se o juízo, como está em Hebreus 9:7. Por que eu digo no decurso natural? Porque há pessoas que quebraram esse curso natural. Por exemplo, Lázaro. Lázaro morreu, 4 dias depois, ele volta a viver. Então, foi uma quebra da natureza, no sentido de morte, não é? Na consequência do pecado. Nós temos aquele filho da viúva de Naim, nós temos no Antigo Testamento aquela experiência do apóstolo, quando ele ressuscita o filho da viúva. Enfim, então, de forma natural, a morte acontece apenas uma só vez. O livro de Jó, capítulo 14, é interessante esse texto. Versículo 1 e 2 diz que ela é certa. Ninguém, não é? Só aqueles que forem arrebatados antes, não é? Mas a morte é certa, conforme Jó 14, não é? Nós não sabemos o dia, como disse Tiago, capítulo 4, versículo 13, pode ser agora, o momento da morte, daqui a alguns momentos, daqui a alguns minutos, não sabemos. Mas, para finalizar, pastor, o senhor falou sobre a morte estando na teologia paulina, mas eu diria que, além disso, a morte, esse tema, pastor, permeia toda a Bíblia, né? Por exemplo, a morte é chamada de um termo, usando aqui o eufemismo, né? Um termo para suavizar a morte, é chamada de dormir, Deuteronômio 31:16. É uma expressão que é dada para aqueles que morrem. O desfazer dessa casa terrestre, é Paulo quem usa isso em 2 Coríntios 5:1. Deixar esse tabernáculo, Pedro chama
isso em 2 Pedro 1,14. Descer ao silêncio, o salmista usa isso em Salmo 115, versículo 17. E expiar, Atos 5,15, e tornar-se ao pó, Gênesis 3,19. Então, a morte é algo presente na Bíblia e certamente o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso. E o senhor citou um texto aí que eu acho bem interessante, irmão Lucena, que é Jó 14. Isso. Ele vai falar sobre a brevidade da vida. Exato. E ele vai dizer assim, ele compara o homem a uma flor, 14:2, diz assim, Isso. sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. Em contrapartida, o próprio poeta, ele vai fazer uma comparação da vida humana com a vida da criação. Isso. E ele diz assim, até a árvore, ela está em melhor vantagem que o homem, porque o homem é comparado no texto com uma flor, é comparado no texto com uma erva que aparece e depois murcha e não há solução para ele. Aí ele diz assim, versículo 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Ou seja, até uma árvore, se ela for cortada, ela tem muito mais esperança, porque pelo ciclo natural da vida, pela própria, pelas próprias leis que Deus estabeleceu na natureza, ela pode, depois de ser cortada, pelo cheiro da água, voltar a nascer. Só que ele diz, já o homem, no versículo 10, mas morto o homem é consumido. Ou seja, enquanto uma árvore ela é cortada, ela pode voltar a nascer, comparado ao homem, ele disse, não, ele morrer, não há mais solução para a vida dele. Daí a necessidade, né, de, à luz da própria experiência do apóstolo Paulo, pastor, entendermos como devemos viver esta vida na perspectiva de que no curso natural a morte aguarda a todos, né? Com a exceção, como já foi apontado aqui, por ocasião daqueles que vão experimentar no momento do arrebatamento. Daí se entender, por exemplo, a forma como Paulo tratava sobre a morte. Enquanto os senhores estavam aqui comentando, e já que um dos destaques da lição é mostrar a postura de Paulo diante da realidade da morte, quando lemos, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21 em diante, nós encontramos Paulo fazendo a seguinte afirmação. Ele diz o seguinte, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo. Ele está falando como deve ser a vida, não é? E ele diz, e o morrer é ganho. Está falando do como devemos também esperar essa realidade da morte. Ele diz, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Veja que ele está falando do como ele deve viver, e isso é um padrão para todos nós, viver em Cristo, e entender na perspectiva de que a morte vai bater a porta. Mas ele diz assim, mesmo quando isso acontecer, para mim é ganho, pela forma como eu estou vivendo. Daí entender porque mais de uma vez, inclusive no texto que é usado como referência para a lição de número 12, Atos capítulo 21, versículos de 7 a 15, ele vai dizer especificamente que estava disposto não só a viver de acordo com o que Deus havia estabelecido para a sua vida, mas também dar a sua própria vida, não é? Está em Atos capítulo 21, o versículo de número 13. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E algo que ele já tinha dito no capítulo anterior, de que ele não tinha sua vida por preciosa. Então, é um assunto muito empolgante, embora que quando se fala de morte, não é? Claro, no curso natural é uma realidade, mas como foi falado pelo evangelista Alessandro, a morte entra não como um padrão original de Deus para o ser humano. E daí algumas pessoas terem muita inquietação quando se trata desse assunto, pastor. Irmão Alessandro, o apóstolo Paulo ele tinha bem ciência, né? Tinha isso bem claro na sua mente, de que algum dia o seu ministério cessaria justamente com a morte. Isso, pastor. Qual era a postura dele diante da chegada da morte? Ou seja, como é que o apóstolo Paulo
via esse momento? Uma pergunta, pastor, muito, diria eu, apropriada para essa lição, porque, como já foi falado aqui pelo presbítero Lucena, existem muitos crentes que até afirmam ter a sua certeza da salvação, mas quando se deparam diante da morte, parece que eles ficam titubeando e ficam até com medo de morrer, não é? Claro que ninguém, em sã consciência, quer deixar de viver, pois viver é uma bênção de Deus. Mas a morte para o apóstolo Paulo, pastor, não era algo ruim necessariamente. Pelo contrário, ele via como até um sacrifício, como uma libação que era derramada diante de Deus. Há um texto que eu acho muito bom lermos, é o que está na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 6, Paulo diz assim, quero dizer, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, muito obrigado. 4, eu inverti aqui o capítulo pelo versículo 4 e 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Aí o versículo 7 ele diz, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja que Paulo usa aqui a expressão sacrifício, pastor. A ideia aqui é aquilo que é derramado e oferecido a Deus com alegria, uma libação. Ele não via a morte, por exemplo, como algo necessariamente ruim, mas pelo contrário, o apóstolo encarava a morte, por causa do evangelho, como algo que estava sendo entregue a Deus, por tudo aquilo que ele fez, um sacrifício, não é? E quando eu estava escutando o que o presbítero estava falando, eu me lembrei do texto em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 26, quando o apóstolo escreve àquela igreja dizendo que o último inimigo, que seria aniquilado, era a morte. Então, a expectativa de Paulo da morte aqui era que era algo necessário, mas que não seria o fim último, seria acabado. Em algum momento, aquele inimigo seria vencido. Por isso que no versículo 56, ou melhor, 55 desse mesmo capítulo, ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a morte para Paulo era encarada como algo factível a qualquer ser humano, mas que ele via isso como um sacrifício que o crente está entregando a Deus. Eu fiz o que era preciso e a morte nada mais, nada menos é do que um carimbo de que eu combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. E assim, é um momento, é um estado temporário, tanto que ele usa a metáfora lá, irmão Lucena, usa a metáfora lá em 1 Tessalonicenses 4, do sono, ele diz, os que dormiram em Cristo, ou seja, é um estado temporário, porque o estado definitivo é justamente o estado da eternidade que encontrará espaço por meio da ressurreição. Com certeza, pastor. E Paulo, além de ter essa perspectiva, ele entende que até no momento último da sua vida, a sua vida é definida por Deus. Quando o evangelista falava sobre a questão de entregar como sacrifício, porque a expressão literalmente aponta para isso, né? Estou sendo oferecido por aspersão. Ele está sendo entregue como sacrifício. Veja, ele está entendendo que não é necessariamente Roma que está tirando a vida dele. Não é? Isso aqui é algo interessante. É Deus quem dá a última palavra a respeito da sua vida ou da sua morte. E é importante, não é, diante dessas circunstâncias, entender que Deus também é quem tem um controle em relação à vida do ser humano. É interessante perceber que a forma como Paulo ele se propõe a enfrentar a morte é entendendo, primeiro, que Deus está no controle de toda a sua vida, esteve no momento em que ele está exercendo o seu ministério e nesse momento último. É uma ótima forma de entender e de enfrentar a dificuldade. É muito comum, às vezes, achar de que nesse momento é como se Deus estivesse perdendo o controle, ou como se Paulo estivesse perdendo porque morreu. Não, ele está entendendo que a sua morte também é um triunfo. É Deus mostrando que ele viveu e está aqui completando o desígnio de Deus para a sua vida. Deus tem a última palavra sempre. E aí, esse próprio texto é muito rico, 2 Timóteo capítulo 4, irmão Alessandro, quando ele diz assim que ele combate o bom combate, acaba a carreira e guarda a fé. Só que o contexto geral mostra de que não é o apóstolo Paulo que está acabando, não é ele que decidiu, agora eu vou encerrar minha carreira.
Na verdade, o que se percebe pelo próprio contexto é Deus encerrando o ministério do apóstolo Paulo. E que para ele, como o senhor já citou aqui, era infinitamente melhor estar com o Senhor. Exato, pastor. E essa consciência que o apóstolo tinha de que a morte não era algo, digamos assim, que encerrava a sua vida necessariamente e acabou, não tinha mais esperança, de que era algo ruim, que ele usa essa expressão lá em Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses. O senhor já citou esse texto. No capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem ou dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, a morte aqui para Paulo é um momento de alegria. Ele está dizendo, olha, a gente não tem que estar triste, não. Chegou a morte, chegou o momento, chegou, Deus permitiu. Vamos estar felizes, porque nós fizemos o que era para ser feito, combatemos, guardamos a fé e agora nós vamos prosseguir com o Senhor. Então, o momento da morte aqui é um momento de prazer, pastor. Além de sacrifício, é o resultado desse bom combate que traz alegria ao servo de Deus. Até porque o próprio texto, versículo 8 do capítulo 4, 2 Timóteo, diz assim: desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, isso deixa claro, irmão Lucena, de que para o apóstolo Paulo, esse momento em que ele, a partir do capítulo 4 aqui, haveria de enfrentar, era um momento de tranquila paz, porque percebia que era o próprio Deus que estava no controle da sua vida e estava encerrando seu ministério. Com certeza, pastor. Paulo viveu dentro dessa perspectiva, soberania, e ele finaliza, está sendo finalizada a sua carreira dentro dessa perspectiva também. Da mesma forma como Deus esteve no início, Deus está no fim. É assim que a Bíblia mostra também nesse momento tão crucial da vida do apóstolo Paulo ou da sua morte. Estamos falando, da perspectiva de Paulo sobre a morte, mas, claro, falamos aqui do capítulo 4, 2 Timóteo, mas antes do capítulo 4 existe toda uma vida do apóstolo que nós iremos comentar, mas, claro, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta oportunidade, estudando a 12ª lição, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. No bloco passado, nós trouxemos aqui uma rápida introdução sobre o tema morte na Escritura. Na verdade, a morte não estava dentro do propósito de Deus para o homem. Deus havia feito o homem, sim, como o criou, para que ele vivesse uma vida de eternidade, e, entretanto, a sua decisão em desobedecer a Deus permitiu que houvesse a entrada do pecado na humanidade, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, por conta do pecado a morte adentrou a experiência humana e com isso foi legitimada. Mas, irmão Alessandro, o apóstolo Paulo, nós, desde o início do trimestre, a gente vem estudando aqui, estudamos desde o mundo do apóstolo Paulo, passamos por sua conversão, ministério, viagens missionárias. Semana passada estudamos sobre a sã doutrina, sua preocupação com a preservação da sã doutrina, dentro de uma estrutura lógica na vida do apóstolo Paulo. E durante todo esse ministério do apóstolo Paulo, ele foi marcado por sofrimento. Isso é evidente, isso é claro nas páginas do Novo Testamento, de que este zelo que ele tinha, que nós estudamos semana passada pela doutrina, trouxeram para ele uma série de problemas e que ele já tinha consciência, pelo próprio texto de Atos 21, 7 a 15, em que o profeta veio, profetizou para ele o que esperava, mas que aquela direção da profecia dada pelo profeta não foi decisiva com relação à sua decisão e permanecer com o seu desejo de ir para Jerusalém, porque ele disse, isso aí eu já sei, vocês estão me constrangendo, não sei por que vocês estão fazendo isso, porque eu já tenho consciência disso. Então mostra de que nem sempre a profecia, dom
de profecia deve servir de orientação para a direção da vida. Veja que Paulo diz que ele já tinha consciência pela própria experiência que ele tinha com Deus. Deus já havia falado com ele e, claro, Deus sempre vai falar algo. Deus nunca vai falar algo que antes já não tenha falado com aquele a quem ele há de direcionar. E a gente vê que esta profecia, na verdade, não surtiu nenhum efeito no sentido de impedir-o de ir, porque ele disse, eu já tenho consciência que vão me aguardar sofrimentos, inclusive até a morte, mas eu estou disposto a dar minha vida por isso. Perfeito, pastor. E essa consciência do apóstolo Paulo de que os sofrimentos viriam em sua vida, mas que isso não lhe impediria de fazer a obra, é o que nos mostra o título da lição, a coragem desse apóstolo, mesmo diante dos flagelos, mesmo diante da morte, não é? Quando o senhor falou sobre qual a postura do apóstolo diante desses sofrimentos, antes de responder diretamente, a gente pode dizer o seguinte, alguém que via a morte como sacrifício, uma libação que era entregue a Deus, como nós vimos em 2 Timóteo 4,6. Alguém que via a morte como resultado de um bom combate. Alguém que via a morte como resultado de uma carreira cristã bem feita. Alguém que via a morte como resultado de alguém que viveu e que guardou a fé. E alguém que estava cheio de esperança, quando ele disse, não entristeçais como os que não têm esperança. Os sofrimentos não é nada, pastor, né? Os sofrimentos praticamente se resumem em apenas detalhes. Por isso que quando ele escreve a sua carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, falando sobre essa questão dos sofrimentos, ele diz assim ao jovem Timóteo, né? Versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos. Até Jesus experimentou, não é? Essa necessidade, no caso aqui, não por ele, mas por nós, da morte. Segundo o meu evangelho. Aí, versículo 9, ele diz, por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Então veja que essa expressão de Paulo, sofro, tudo sofro, estou disposto, mostra que ele encarava os sofrimentos, pastor, como algo quase que necessário para que o evangelho fosse pregado. E isso só é possível quando você não tem medo diante da morte. O capítulo número 11, e aqui eu quero finalizar essa resposta, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, pastor, capítulo 11, e o versículo de número 23 diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Aí ele vai dizer, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E ele vai falar além das coisas exteriores. Então, o sofrimento para Paulo, pastor, não era algo que ele trazia pavor, porque ele sabia que o sofrimento fazia parte da sua própria chamada. Jesus disse a Paulo, através de Ananias, quando ele estava na casa de Judas, quando ele estava indo para Damasco, ele disse, diga a ele que ele vai sofrer e padecer por amor do meu nome. Então, o padecimento para Paulo era mais nada do que cumprir um ministério que ele já tinha recebido do Senhor. Isso fica bem evidente na própria fala do Senhor Jesus, né? Que diz que no mundo tereis aflições, isso. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Paulo encarou na prática o que era essa orientação do Senhor Jesus Cristo, de que a vida não seria um mar de flores, muito menos com sabor de mel, né, irmão? É verdade, pastor, é verdade. E esses males, além dos males físicos, né, que foi bem descrito aqui pelo evangelista Alessandro, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, em especial, nós encontramos até mesmo no momento último de sua vida, ou nos momentos finais, ele enfrentando males emocionais, que
não sei, me permita dizer, acredito que são mais dolorosos Verdade. do que propriamente os males físicos, né? Porque diz respeito às emoções. Por exemplo, quando lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, é narrado que um dos problemas enfrentados que marcou a sua finalização de trajeto foi ser desamparado por pessoas que antes eram seus companheiros de trabalho. Porque está lá a respeito de Demas, né? Que era alguém que fazia parte do grupo que dava assistência ao trabalho, era um cooperador, mas Paulo faz menção de que este havia desamparado não só a Paulo, como ao próprio propósito de Deus para a sua vida, amando o presente século. Ele vai falar, por exemplo, que além de ser desamparado, ele também recebeu oposição. Ele faz menção no versículo de número 14 de Alexandre o Latoeiro, quando ele diz assim: causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E Paulo recomenda a Timóteo o seguinte: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então, além de abandono, ele também sofreu essa resistência, essa oposição por parte deste homem também denominado de Alexandre o Latoeiro. Nós vamos encontrar Paulo também mencionando a necessidade, não é isso? Fala de males emocionais, da ausência que ele estava sentindo de pessoas próximas, porque no momento só estava Lucas, conforme está registrado no capítulo 4, versículo 11, e ele pede no versículo 9 urgentemente que Timóteo também venha. Procura vir-te comigo depressa. Então a gente percebe que, além dos males físicos, males emocionais também marcaram. E enquanto os senhores estavam aqui comentando, pastor, eu fiquei a me perguntar, meu Deus, como seria a leitura dessas pessoas que são defensoras da teologia da prosperidade, em ver Paulo finalizando dessa forma, não é? Um homem que foi um baluarte do cristianismo, propagador do evangelho, um homem poderosamente usado por Deus, mas está encerrando o seu trajeto, enfrentando perseguições, enfrentando limitações físicas, sentindo falta de pessoas que estivessem ao seu lado, inclusive no momento crucial da sua defesa, ele disse: todos me desampararam, procurei um rosto conhecido, não estava ninguém, graças a Deus que ele vai dizer que o Senhor esteve com ele. Mas se fosse hoje alguém, né, que for adepto dessa teologia da prosperidade, diria que Paulo não era crente, e Paulo não atingiu o seu propósito. A gente percebe que está totalmente diferente do que é ensinado hoje, nos mostrando, Paulo, que é possível sim um crente enfrentar todos esses problemas. E o balanço ministerial da vida dele que ele dá aqui nesse momento, finalzinho de ministério, irmão, é bem assim, é bem difícil, né? Porque mostra Paulo só, doente como ele era, Paulo só, doente, abandonado. Além do abandono, tinha um que estava muito junto dele, mas estava para resistir, que era Alexandre Latoeiro. Estava com ele Lucas, o companheiro de todas as viagens. Somente Lucas está comigo, que, aliás, Lucas, ele nas suas cartas, Paulo mostra Lucas como cooperador e como médico, né? Apresenta ele como médico. Era um amigo de Paulo de todos os momentos. E ele experimenta agora a solidão, o desamparo. Ele diz, versículo 17, versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Isso não lhe seja imputado. Uma igreja a quem ele se debruçou, se doou, chorou, todo o sofrimento descrito aí, como o senhor descreveu na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, todo o sofrimento, de repente, passa na cabeça do apóstolo que no momento mais difícil da vida dele, ele estava sozinho do ponto de vista físico, do apoio de amigos, mas uma coisa ele deixou certo. Ele disse que o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. É verdade, pastor. E aqui cabe-nos uma lição, não é? A lição que nos cabe é que pode ser que aqueles que se diziam ser nossos amigos nos abandonem. Isso é possível acontecer. Aconteceu com Jesus. Os discípulos eram amigos de Jesus, mas naquele momento, para cumprir o que estava lá nos Salmos, todos o abandonaram. Todos. Ele ficou sozinho ali. Isso aqui se reporta para a vida cristã. É como que um modelo, um paradigma. É possível que Paulo estivesse talvez até se referindo a isso.
Mas o mais bonito é o versículo que o senhor citou, o versículo 17. Ele diz, mas. Isso aqui é uma mudança, não é? Porém, entretanto, o Senhor me assistiu. Mas não somente assistir, pastor, porque assistir é estar vendo, não é? Mas ele diz, me fortaleceu. E é bonito porque a palavra assistir aqui, pastor, vem da expressão grega paristemes, que está ao lado, que é a mesma raiz da palavra paráclito. Paristemes e paráclito é a mesma raiz. O que é parar? É estar junto, colado. É como um advogado que acompanha a pessoa até o último momento. Então, Paulo estava, em outras palavras, dizendo, olha, eu estou sofrendo sozinho, mas eu sei que o Senhor, em momento algum, me abandonou. Porque aquele que estava, ou aqueles que estavam ao meu lado, pode ter ido embora, mas o Senhor esteve comigo. Me faz lembrar o texto, pastor Nando Jacques, concluindo aqui essa sua pergunta, de Mateus, capítulo de número 28, versículo 20. Esse texto é muito bonito, porque diz assim, a palavra de Deus nos diz assim, falando sobre a pessoa de Jesus, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Essa promessa de Jesus, ela se estendeu ao ministério de Paulo, ela se estende às nossas vidas, não é? O escritor, por exemplo, aos Hebreus, no capítulo de número 13 e o versículo 5, ele diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, aí 2 pontos, essa parte que eu quero frisar, não te deixarei, nem te desampararei. Então, essa expressão de Jesus, estarei convosco todos os dias, e essa expressão dos escritores hebreus, não te deixarei, nem te desampararei, Paulo sentiu isso, pastor, na íntegra. Ele sentiu-se acolhido pelo Senhor, pelo Paráclito, por aquele sentido de estar ao lado, acolhendo no momento em que todos o abandonaram. E, irmão Lucena, esse capítulo 4 é emblemático, né? Do capítulo 4, 2 Timóteo, mostra que, apesar dos pesares, o apóstolo Paulo tinha um coração tranquilo, porque ele tinha consciência de que isso fazia parte integrante de seu ministério, o sofrimento era parte integrante do ministério que Deus deu, lá desde a chamada, lá em Atos 9, é parte integrante do seu ministério, e que ele não tinha nada a reclamar, mas só agradecer. Verdade, pastor. Eu estava analisando esse texto e me lembrei de uma expressão que um comentarista, um estudioso do Novo Testamento, chamado William Barclay, fez menção a respeito da expressão que a gente pode depois estar comentando, por causa do tempo, que quando Paulo diz assim, o tempo da minha partida está próximo. Ele não está aqui questionando, não está murmurando, não está se autocomiserando, pelo contrário, ele está dizendo, está próximo, e eu estou preparado para isso. A partir de tudo que já foi colocado, o que é que o crente deve fazer diante da morte? Qual a sua postura, como ele deve encarar esse momento? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 12ª lição, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. No bloco anterior, nós comentamos sobre o ministério do apóstolo, o sofrimento do ministério, e que, claro, ele tinha consciência que isso era parte integrante da sua vocação, daquilo que Deus o havia chamado. Isso o próprio Deus já havia revelado em Atos, no capítulo 9, no momento de sua chamada, e que o apóstolo Paulo, no finalzinho da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, vai descrevendo a finalização, né, de seu ministério, tendo a consciência de que Deus estava finalizando, e faz um breve balanço, e o balanço é um balanço um pouco triste, né? Mostra um apóstolo abandonado, um apóstolo que estava só, um apóstolo que estava sentindo o impacto muito grande do abandono, da tristeza, além de ter alguém ainda que o enfrentasse nos últimos momentos da sua vida. E que, irmão Alessandro, olhando para esse relato e considerando todo o trabalho que o apóstolo Paulo fez nas suas 3 viagens missionárias, nos parece até, de certa forma, muito injusto, né? O apóstolo Paulo
terminar dessa forma. Exatamente, pastor. E a expressão-chave aí é nos parece. Aparentemente é injusto. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz, apesar de tudo, não é? A gente já viu que no versículo 17 do capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo, ele fala que o Senhor o assistiu. A parte B desse versículo, ele diz que o Senhor o fortaleceu. Versículo 18, na parte A, ele diz que o Senhor o livrará. E na parte B, o guardará. São 4 verbos muito interessantes. Assistir, fortalecer, guardar e livrar. Então, não passa em momento algum na cabeça do apóstolo Paulo algo decepcional. Ou ele está em decepção, quer dizer, em alguma decepção. Pelo contrário, é triste sim, porque ninguém quer terminar sozinho. Mas ele está feliz. Ele diz, olha, Deus me assistiu, o Senhor me guardou, Ele me fortaleceu, Ele me livrou, e aí por diante. E o apóstolo, ele vê, inclusive, pastor, eu posso dizer, o momento da morte como um momento de esperança. A gente já citou aqui, Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quando diz, olha, nada de ficar sem esperança ou triste como aqueles que não têm a Cristo, não é? Nós sabemos que o momento da partida, pastor, da separação de um ente querido traz dor, traz saudades, traz angústias, por que não dizer tristezas. Mas quando chega o momento do crente partir, Paulo disse, olha, estejam felizes. E um texto que me chama muita atenção é o texto que Jesus fala lá em João, capítulo 11, versículo 25. Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, esperança. Paulo tem essa esperança de que sua vida física ia findar-se, mas ele teria toda uma existência com o Senhor, não é? Podemos citar aqui, como já falamos, o texto de 1 Tessalonicenses. Então, aparentemente, alguém pode olhar pela ótica humanista e dizer, Paulo morreu frustrado, mas ele não demonstra isso em momento algum. Pelo contrário, ele termina essa carta a Timóteo saudando os irmãos e no versículo de número 22 ele diz, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco, amém. Veja, ele ainda termina saudando, dizendo, vai tudo bem, fique tranquilo, eu estou para morrer, eu sei que eu vou concluir minha carreira, mas está tudo bem. Então é aparentemente, mas não é o que está no coração de Paulo, pois ele encarava a morte como algo natural e factível a qualquer servo do Senhor. Irmão Lucena, diante de tudo que a gente já viu a partir das exposições que foram feitas nos 2 blocos, qual deve ser a postura do cristão em relação à morte, como ele deve se comportar, como ele deve encarar esse momento? Pois não, pastor, eu diria, diante de tudo que já foi comentado, que o ideal é o cristão entender da perspectiva divina, né? Como já foi bem trabalhado aqui. Como eu havia feito menção no bloco anterior, um especialista ou um estudioso do Novo Testamento, ele destacou essa palavra que Paulo usa, partida, e fez menção de que esta palavra ela possui algumas figuras que têm a ver também, de alguma forma, da maneira em que Paulo via a morte. Por exemplo, ele chegou a dizer que essa palavra partida era usada para descrever a ação de desprender o animal do jugo de um carro ou de um arado. E aí traz uma ideia de que a morte para Paulo era um descanso do trabalho. Daí entender a reação positiva em relação à morte, não é? Ele vai dizer, por exemplo, que essa palavra partida também era utilizada para fazer menção de deixar soltos os laços ou as cadeias. No caso, para Paulo, a morte era uma libertação, era um alívio, não é? Era a conclusão de uma etapa e agora estava livre das intempéries, das dificuldades, das lutas internas e externas. Ele estava sendo liberto definitivamente para estar com o Senhor, como foi mencionado. Ele ainda disse que essa palavra partida também era usada para fazer menção a afrouxar as amarras de uma tenda. Ou seja, para Paulo chegava um momento notável, não é? Em que ele estaria levantando o acampamento e estaria com o Senhor. E ele ainda vai dizer de que é soltar as amarras de um barco. E nessa perspectiva, para o cristão, morrer é deixar uma carga para descansar, não é? É romper as cadeias e sentir-se livre. É levantar acampamento para tomar residência nos lugares celestiais. É soltar as amarras que atam este mundo para içar as velas numa viagem que finaliza-se na presença de Deus. Então veja que coisa maravilhosa. Então, quando nós entendemos dentro da perspectiva divina, a morte não é um acidente de percurso, é a conclusão, é a finalização, é o desfecho. E entender de que, independente da forma como isso ocorra, porque é interessante destacar isso,
porque dentro da santidade que Paulo tinha, o seu comprometimento, o fato de ter sido um instrumento, mas veja a forma como ele finda a vida, não é? Ele, posteriormente, ao escrever esta epístola, é sentenciado e é decapitado conforme a história apresenta. Veja a maneira como ocorre, pouco importa. Alguns morrem de forma súbita, outros por enfermidade, alguns que às vezes foram dormir e de repente não acordaram mais. A maneira é variável, embora que algumas são mais impactantes do que outras, mas o correto é entendermos, pastor, a perspectiva divina em relação à morte. A morte não é o fim, é apenas a transição para aqueles que viveram em Cristo, não é? De estar desfrutando de um gozo maior, como Paulo disse, é melhor estar com o Senhor. Irmão Alessandro, como é que a gente pode orientar o professor sobre a aplicação dessa lição em sala de aula, para de repente alguém não dizer assim, não, essa lição está muito chata, só fala sobre morte, é morte aqui, morte ali, mas qual é de fato o objetivo, que aplicações o professor ele pode fazer desta lição para o seu aluno em sala de aula? Pois não, pastor. Eu penso que algo que é muito interessante fazer é mostrar em sala de aula de que, para o crente, a morte ela é apenas o início de um desfrutar de uma eternidade com Deus. A nossa vida, pastor, não se resume aqui e o agora, não é? O aqui e o agora é apenas um processo, é parte, não é? Não é o último fim da vida de um ser humano, a Terra, não. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas somos de outra cidade, de outra pátria. Paulo diz isso, não é? Então, mostrar que, enquanto vivos, devemos aproveitar a vida em tudo aquilo que é de bom que ela oferece, mas que, quando chegar esse momento do fim, estejamos cientes de que continuaremos com o Senhor. Como eu falei, a morte ela abre a porta para o desfrutar de uma eternidade com Deus. Eu estava aqui lembrando que diz o apóstolo Pedro, capítulo 4 da sua primeira carta, versículo 13. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Veja, quando é que se vai dar essa revelação da sua glória? Na vinda de Cristo, não é? Aí ele diz, a partir desse momento vai haver, para aqueles que estão em Cristo, claro, uma eternidade de regozijo e de alegria. Então, a morte é isso, é abrir esta oportunidade. Como eu já falei, a morte não é o fim para nós crentes e para os não crentes também. Só que para nós crentes não é o fim no sentido de termos ainda a oportunidade de vivermos a eternidade com Deus. É o início de uma extraordinária vida plena com Deus. Paulo fala sobre isso em Filipenses 1 e 23. E o profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 14, ele diz o seguinte, Deus usando o profeta, né? Eu os remirei da mão do inferno e vos resgatarei da mão da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua perdição? É aqui que Paulo vai levar lá para Coríntios, quando ele diz, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Então, a morte não é o fim, pastor. Claro, volto a dizer, todos nós devemos aproveitar e viver a vida enquanto possível, mas quando chegar esse momento, pastor, ter a consciência de que para nós, crentes, o melhor está no porvir. Citando aqui Romanos 8 e 11, concluo essa minha fala, dizendo que de forma simples é aplicada e que a morte é factível a todos nós, crentes ou não crentes, mas nós crentes temos uma esperança. Porque quando Paulo escreve aos Romanos 8 e 11, ele diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele está se referindo aqui ao Espírito Santo, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então a promessa, todos nós que morremos em Cristo ressuscitaremos com Cristo. Então a morte é apenas o processo, não o fim. E, irmão Lucena, como é que a gente pode orientar o professor a aplicar essa lição? Pois não, pastor. Já que o tema, não é, da lição trata sobre a coragem que Paulo teve diante da morte, é incentivar, à luz das Escrituras, diante de tudo que já foi falado aqui, sobretudo de entender da forma como deve se viver em Cristo e estar preparado para esse momento que pode acontecer para qualquer um. Não é? Nós não temos o controle absoluto na nossa vida, no sentido de em saber exatamente quando isso vai acontecer, porque a morte
pode acontecer independente de faixa etária, independente de condição social, status social, mas estar pronto, estar preparado, não é? Porque a salvação não é uma loteria. Paulo disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, deve-se estar preparado. E quando se estar preparado, até quando esse momento acontecer, como aconteceu com Paulo, isso traz uma tranquilidade. Nós, pela graça de Deus, temos tido a oportunidade de ajudar o nosso pastor, como obreiros que somos, e é muito comum aqui e acolá estarmos visitando os irmãos enfermos, pessoas que estão percebendo que a morte está chegando, mas pela sua convicção, não é? Se alegram, são fortalecidos, renovados, como se estivessem, vamos dizer, iniciando a vida naquele momento, porque sabem que a morte chegou, mas ele viveu e viveu para a glória de Deus. E é importante, portanto, o professor, em sala de aula, estar fazendo menção disso, estar pronto também para esse momento. E que a morte vai chegar para todo mundo, né? A não ser que o Senhor Jesus volte hoje ou um momento inesperado, haverá pessoas, sim, que não provarão a morte, provarão a transformação, o arrebatamento. Mas a verdade é que a morte chegará para todos. Agora, o que fazer diante desta realidade? Para nós cristãos, é o que foi dito aqui pelo irmão Lucena, né? Viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos diz, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Enquanto vivermos, como foi dito aqui, vivamos para a glória de Deus. E quando chegar o nosso momento, vamos partir. E partir para a glória de Deus e para uma eternidade com Ele. Para o verdadeiro cristão, a morte é lucro, pois é partindo para a eternidade que podemos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A Bíblia nos ensina que não devemos enxergar a morte como uma derrota, pois o Evangelho ressalta a esperança da ressurreição em Cristo quando a morte será vencida. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Presbítero Lucena, por gentileza. Pois não, pastor, vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos pelo estudo da Tua Palavra, Senhor, pelo privilégio de juntos estudarmos esta penúltima lição deste trimestre. Continua abençoando a cada um dos Teus filhos que conosco estiveram participando deste momento tão especial de edificação, de crescimento espiritual, de conhecimento da Tua Palavra. Continua abençoando, Senhor, os Teus servos, professores, dirigentes de escola, os alunos, ó Deus, continua dando graça, força e o desejo de conhecer mais da Tua Palavra e, sobretudo, vivenciá-la, estando pronto, Senhor, para qualquer circunstância ou dificuldades que venha bater à nossa porta. Pedimos a Tua bênção em continuação sobre a Rede Brasil de Comunicação, toda a equipe, Senhor, responsável, ó Deus, pela realização de mais este programa, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, pastor Nadir Jackson, evangelista Marcelo, evangelista Alessandro, também o teu servo professor Jonas e as nossas irmãs que ali cooperam igualmente e a todos, Senhor, que estão envolvidos neste trabalho. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, todos os obreiros da tua casa, continua conosco nos fortalecendo. Tudo isso nós queremos te pedir, mas também te agradecer em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa hoje, no qual estudamos sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Na próxima semana, encerraremos o trimestre estudando a última lição com o tema A Gloriosa Esperança do Apóstolo. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.